Existe um momento silencioso que quase ninguém admite. Aquele instante em que você percebe que está sendo ignorado, interrompido ou simplesmente não levado a sério. Mesmo tentando agir da melhor forma possível, talvez isso já tenha acontecido com você, você fala, mas não escutam, você ajuda, mas não valorizam. Você cede, mas ainda assim não é respeitado. E aos poucos, sem perceber, algo dentro de você começa a questionar o que há de errado comigo. A verdade é que, na maioria dos casos, o problema não está nas outras pessoas. Está nos sinais invisíveis que você transmite todos os dias, nos pequenos comportamentos que parecem inofensivos, mas que moldam exatamente como o mundo decide tratar. Neste vídeo, você vai entender por que algumas pessoas são naturalmente respeitadas, enquanto outras são constantemente ignoradas, mesmo sendo boas, educadas e esforçadas. E, mais importante, você vai descobrir os erros silenciosos que podem estar destruindo sua imagem sem que você perceba menos, e como corrigir isso de forma prática, direta e definitiva, porque respeito não é algo que se pede, é algo que se constrói ou se perde em detalhes que quase ninguém enxerga. Antes de continuar, faz algo rápido. Comenta uma única palavra que descreve como você está se sentindo agora, sem pensar muito. Só escreve o que vier. Isso já muda completamente a forma como você vai absorver esse vídeo. E se em algum momento algo fizer sentido para você, deixa o like e se inscreve, porque isso me mostra que você quer continuar entendendo o que realmente está acontecendo aqui. Você já percebeu como, em alguns ambientes, parece que sua presença simplesmente não pesa? Não importa o que você diga, sempre tem alguém que interrompe, alguém que ignora, alguém que passa por cima como se você não estivesse ali. E o mais estranho é que quando você para analisar, você não fez nada errado. Você foi educado, foi compreensivo, tentou manter o clima leve, fez tudo certo. Só que é justamente aí que começa o problema. Existe um tipo de comportamento que parece virtude por fora, mas por dentro vai corroendo a forma como as pessoas te enxergam. É quando você começa a se ajustar demais. Você mede palavras, evita discordar, engole opiniões, ri de coisas que nem achou graça. Tudo para não criar atrito. No começo, isso parece inteligência social, mas com o tempo vira um padrão silencioso. Você começa a desaparecer dentro das relações, não fisicamente, mas na forma como é percebido. É como se você estivesse sempre se moldando ao ambiente, nunca sendo o ponto fixo. E quando alguém não tem um centro, as pessoas sentem, não de forma consciente, não é algo que elas param e pensam, mas elas captam. E o que elas captam é simples. Essa pessoa se adapta fácil demais. E tudo que é fácil demais raramente é valorizado. Pensa numa situação comum. Alguém faz uma piada meio desconfortável com você na frente de outras pessoas. Não foi nada absurdo, mas também não foi legal. E você só ri. Só ri. Meio sem graça, meio automático. Nesse momento, sem perceber, você acabou de ensinar algo sobre você. Não foi o que você disse. Foi o que você deixou passar. E isso fica registrado. Da próxima vez, a linha avança um pouco mais. O ponto mais delicado disso tudo é que você não percebe na hora, porque não dói de forma imediata, não é um ataque direto, não é uma rejeição explícita. É mais sutil, é um olhar que não volta para você, uma opinião sua que não é considerada, uma decisão onde você nem é lembrado. E quando você percebe, já está num lugar estranho, presente, mas sem impacto. E aqui entra uma virada importante. Não tem a ver com ser grosso, nem com sair confrontando todo mundo. Tem a ver com algo mais básico, mais estrutural. Você precisa parar de negociar quem você é o tempo todo, porque cada vez que você se diminui para caber em algum lugar, você ensina as pessoas a te enxergarem menor do que realmente é. Só que isso não começa nas situações externas. Começa antes, muito antes, em algo que quase ninguém presta atenção,
menos a forma como você reage internamente, antes mesmo de abrir a boca. Agora deixa eu te mostrar o ponto onde tudo começa a sair do controle, e quase ninguém percebe quando isso acontece. Não é num grande momento, não é numa situação extrema, é nas pequenas concessões do dia a dia, aquelas que parecem inofensivas, quase automáticas. Sabe quando alguém te pede algo que você claramente não queria fazer, mas você aceita mesmo assim? Ou quando alguém ultrapassa um limite seu? Fala algo que te incomoda e você simplesmente deixa passar para não criar clima. Parece maturidade, parece equilíbrio, mas na prática, isso vai construindo uma mensagem silenciosa. Comigo pode. E as pessoas aprendem isso muito rápido. Mais rápido do que você imagina. No trabalho, por exemplo, você aceita tarefas que não são suas, cobre falhas de outros, evita dizer não porque não quer parecer difícil. No começo, até elogiam. Você é visto como alguém, gente boa, parceiro, fácil de lidar. Só que com o tempo, esse rótulo muda de lugar. Você deixa de ser respeitado e passa a ser conveniente. E tem um detalhe importante aqui. Isso não acontece porque as pessoas são más. Acontece porque comportamento ensina. Comportamento sempre. É como um teste constante. Só que, invisível, as pessoas vão pouco entendendo até onde podem ir com você. E cada vez que você ignora algo que te incomodou, você amplia esse limite sem perceber. Hoje é uma brincadeira, sem graça. Amanhã é uma decisão onde você não é consultado. Depois, você já nem é considerado. E o mais perigoso disso tudo é que por fora parece que está tudo bem. Não tem conflito, não tem discussão, não tem ruptura, só que por dentro vai acumulando aquela sensação de estar sendo deixado de lado, de não ter voz, de não ser levado a sério, e isso começa a pesar. Agora repara numa coisa simples. Pessoas que são respeitadas não são necessariamente as mais inteligentes, nem as mais legais, mas são consistentes nos limites que demonstram, não precisam levantar a voz, nem criar conflito o tempo todo, mas também não deixam passar tudo. Elas têm algo que muita gente perdeu sem perceber, clareza do que aceito e do que não aceito. E não é sobre confrontar todo mundo, é sobre parar de se abandonar nas pequenas situações. Porque, no fim das contas, o respeito dos outros começa exatamente no ponto onde você para de ignorar o que sente. Só que isso ainda não explica tudo, porque antes mesmo de você dizer sim ou não para alguém, existe algo mais profundo acontecendo, menos algo que define sua postura antes, mesmo de qualquer ação. Agora vem a parte que quase ninguém gosta de encarar, porque ela não está nas outras pessoas, não está no ambiente, não está nas situações, ela começa antes de tudo isso. Começa no jeito que você se enxerga quando ninguém está olhando. Pensa comigo, antes de você falar qualquer coisa, antes de entrar numa conversa, antes de responder alguém, já existe uma decisão interna acontecendo. Rápida, silenciosa, quase automática. É aquele microsegundo onde você pensa, será que eu falo isso mesmo? Ou melhor, deixar quieto, esse momento parece pequeno, mas ele define tudo o que vem depois. Porque, no fundo, o que guia suas atitudes não é o que você sabe, é o que você acredita sobre si mesmo. Se lá dentro existe dúvida, você hesita. Se existe medo de desagradar, você suaviza. Se existe necessidade de aceitação, você adapta. E isso aparece. Não precisa de palavras. Aparece no tom da sua voz, na forma como você sustenta uma opinião, no tempo que você leva para responder uma mensagem, até no jeito que você ocupa espaço quando entra em um lugar. Agora olha que curioso, as pessoas não ficam analisando você conscientemente, mas elas sentem isso. É quase instintivo, existe uma leitura acontecendo o tempo todo, baseada em sinais sutis. E quando esses sinais mostram alguém que não está totalmente seguro da própria posição, o respeito não se sustenta. Imagina duas pessoas dizendo exatamente a mesma coisa. As palavras são iguais, mas uma fala com firmeza, sem pressa, sem pedir aprovação no olhar. A outra fala, olhando de lado, ajustando o tom, quase pedindo validação. A mensagem é a mesma,
mas o impacto é completamente diferente. E isso não tem a ver com técnica menos, tem a ver com identidade. E aqui entra um ponto que muda o jogo. Você não precisa se transformar em outra pessoa para ser respeitado, mas precisa parar de agir como alguém que está sempre se questionando por dentro. Porque quando você vive nesse estado, tudo o que você faz vem carregado de uma pequena insegurança. E isso vai se acumulando na forma como os outros te tratam. Tem um padrão bem estudado dentro da psicologia social que mostra isso. Pessoas tendem a ajustar o comportamento delas com base nos sinais de valor que percebem no outro. Não é sobre quem você é, de fato. É sobre o que você transmite sem perceber. E isso pode parecer desconfortável no começo, porque tira aquela ideia de que o problema está só fora. Mas ao mesmo tempo, te devolve controle, porque se a forma como você se enxerga molda a forma como o mundo reage a você. Então existe um ponto onde essa mudança começa a menos e não é tentando convencer os outros, é ajustando o lugar de onde suas atitudes nascem. Porque, no fim, respeito não é algo que você conquista só com o que faz, mas principalmente com o que você não negocia dentro de si. No fim das contas, talvez a verdade mais difícil de aceitar seja essa. O mundo não decide sozinho como vai te tratar. Ele responde ao que você permite, ao que você sustenta e, principalmente, ao que você acredita sobre si mesmo. Não é sobre ser mais duro, mais frio ou mais agressivo. É sobre parar de se diminuir em silêncio, parar de se ajustar o tempo todo. Parar de abrir mão de quem você é só para caber em qualquer lugar. Porque toda vez que você faz isso, você até pode evitar um desconforto momentâneo, mas paga com algo muito maior, o respeito que deveria começar dentro de você. E a partir de hoje, talvez a pergunta não seja mais por que ninguém me respeita, mas sim em que momento eu comecei a aceitar menos do que mereço. Porque quando essa resposta fica clara, algo muda, sua postura muda, seu olhar muda, sua presença muda e, sem precisar forçar nada, o mundo começa a reagir diferente. Respeito não é sorte, não é carisma, não é algo reservado para poucos. É consequência e começa no momento em que você decide, de forma silenciosa e firme, que não vai mais se abandonar para ser aceito. Porque quem aprende a se sustentar deixa de implorar espaço e passa a ocupar. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você não estava percebendo, deixa o like agora. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando em mais pessoas que estão passando pelo mesmo. E se você quer realmente mudar a forma como o mundo te enxerga, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai direto no ponto, sem enrolação. Agora me conta aqui nos comentários. Qual situação mais te incomoda hoje? Ser ignorado, não ser levado a sério ou sentir que as pessoas passam por cima de você? Eu leio tudo. E os próximos vídeos saem exatamente dessas respostas. E se você quer aprofundar ainda mais, assiste agora o vídeo da série Como Ser Respeitado Sem Precisar Agradar. Ninguém que está aparecendo na tela, menos ele conecta direto com o que você viu aqui. E vai abrir ainda mais sua visão sobre isso. E na playlist recomendada, você encontra toda a sequência para evoluir passo a passo.